Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Futebol Fora da Mídia. E agora, nessa tarde de segunda-feira, talvez um pouquinho atrasado, porque você já deve ter visto em vários lugares, mas a gente está aqui para debater o novo treinador da Seleção Brasileira. Enfim, depois, né, do nosso querido presidente Edinaldo demorado cerca de 2 anos para conseguir trazer. Enfim, está embaixo da sua tela anunciado Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira. Ele vai assumir a seleção após o final ali da temporada de clubes europeia. Não vai comandar a equipe do Real Madrid no Mundial de Clubes. Então, assim que acabar a Liga, enquanto o meu gato vem aqui pedir um carinho, vai assumir, assim que acabar a Liga, vai assumir a seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti. E aí, Valtinho, ansioso para a vinda de Ancelotti na seleção? A primeira pergunta que eu deixo é se vocês estão mais calmos agora. O homem chegou. Ele prometeu e ele trouxe. E o homem veio. Cara, confesso que tô ansioso. Ele falou, né, que a primeira participação dele vai ser Minha pro dia gata aqui tá 22, empolvorosa com o Ancelotti. vai ser pro dia Opa. 22 ou pro dia 29 de maio. E eu tô aqui, ó, contando as horas. Eu quero ver essa. Acho que eu nunca esperei tanto uma convocação assim. Como eu tô esperando essa do Carlos Ancelotti. Aí ela aí, ó. Sumiu. Sumiu. Mirou a câmera, não subiu. Tá, não tá saindo som. Aí, tu mexeu. Não tá saindo som. Aí, Opa, voltou. Voltou. calma, Magali. Eu sei que você gostou do Ancelotti. Rapaz, vai ser fora fazer um vídeo com um gato aqui me perturbando. Mas vamos lá. Enfim, acho que o Ancelotti vai trazer alguns momentos antes de a gente falar de fato sobre futebol. Vai trazer alguns momentos. Você está ansioso, por exemplo, para a pergunta Ancelotti? Aqui é o Marcinho Play do canal Marcinho Play. Eu queria saber, Thiago Galhardo vai ter espaço na sua seleção? Tá ansioso para esse tipo de pergunta? Cara, com certeza. Acho que é a coisa que eu mais vou esperar. Um jogador do Brasileirão que ninguém dava nada. Marcou 3 gols em 4 jogos. Vão. Ancelotti, escasso, né? Atacante na seleção. E esse tal atacante aqui tem chance de botar nessa equipe? Tipo, caralho, não é Caralho. possível. Marquinhos Bahia, do canal Marquinhos Bahia. Eric Pulga tem espaço nessa Tem, seleção? tem vaga? Tem vaga. Você que é conhecido por Ancelotti. usar bastante jogadores jovens no Real Madrid. E o Eric Pulga, hein? Tem vaga na seleção? Pô, vai ser É o maravilhoso. Ancelotti. Não analisei ainda o futebol. Carleto, você que conhece bem o Campeonato Espanhol, tem um meio-campo aqui no Brasil. Já tá um pouco avançado na idade, mas já jogou no futebol espanhol. E a pergunta que te fica é: Paulo Henrique Ganso tem vaga na seleção? Assim, é uma Caraca. pergunta assim. Cara, e pra quem não sabe, pro pessoal aí que tá nos acompanhando, a coletiva da seleção é sempre um bagulho muito aleatório. Porque, tipo assim, tem dois caras da Globo, mas do lado tem o portal Meu Timão, que é até um bom portal sério. Do lado tá o Flazoeiro, seguido do canal Galo Doido. O Marcinho Galo Doido, do canal Galo Doido. E eles fazem. E esses caras, eles querem só fazer uma pergunta que é pra gerar um clique no canal deles, do futebol, do time deles. Então ele Perfeito. pergunta, sei lá, o canal Nação Tricolor. Ele vai chegar e. E aí? É porque seleção é um bagulho Se o meio John Arias vago, né? fosse brasileiro, tinha vaga nessa seleção? Aí, para ele poder fazer o clique, Ancelotti disse: Meu sonho era Contar John com o Arias John de Arias Brasil. na seleção. Absurdo. É porque, tipo, na seleção não tem muito que perguntar. Tu pergunta, por que tu convocou tal pessoa e não outra? Ou essa pessoa tem vaga pra gerar um clique? E a Ou é convocação é sempre o isso. bagulho mais random de todos, ninguém tem nenhuma É, surpresa, então não tem o que meio que tanto fazer. faz. Não tem o que Vai fazer. ter também essa pergunta: já experimentou a feijoada, Carlo Ancelotti? E o pão de É, queijo? Vai como ter. você está se adaptando ao Brasil? Gostou do Rio de Não Janeiro? gostou? Vai ter. Já Sempre visitou a tem. praia? Vai, vamos perguntar, com certeza. Com certeza. E vão puxar o gancho pro Renato Gaúcho, que tá treinando o Perfeito. time no Rio de Janeiro. Neto Já Gaúcho, não foi sei na o praia quê. e jogou futebol com o Renato Já Gaúcho? jogou futebol com o Pô, Renato? vai ser absurdo essa Ô, pergunta pra Magali, mim. para de me arranhar, Magali. Primeiro treino dele na seleção, já vou perguntar essa. Absurdo. Tem que vir, mano. Bom, mas dentro de campo, Valtinho, o que você espera? Eu vou falar primeiro minha opinião. Eu acho que, enfim, na seleção brasileira tem, tem que exigir um grande nome.
o Brasil acho que é um dos principais títulos enquanto clube, enquanto não clube, né, mas seleção enquanto entidade. O Brasil, talvez, junto com o Real Madrid, sejam as duas camisas mais pesadas da história do futebol. Então, ele tem que exigir um nome nesse tamanho. Para mim, o melhor treinador do mundo, ultimamente, é o Guardiola, contar os últimos anos, embora não tenha tido uma última temporada. Depois, Klopp e Ancelotti, acho que seriam esses três. E tendo em vista que os dois primeiros não foram possíveis, o Ancelotti é o nome óbvio, assim, no sentido de Sim, que sim, sim. talvez a gente não esperava um nome da seleção, acho que muito por conta de um viralatismo brasileiro de não entender o tamanho da seleção brasileira. A seleção brasileira, para mim, é realmente a segunda camisa mais pesada da história do futebol, junto com o Madrid. É porque meio que banalizou. Meio que se banalizou porque a gente joga, com todo respeito aos times sul-americanos, né? Hoje em dia é difícil a gente falar isso, né? Porque a gente parece que a gente virou um saco de pancada deles, né? Mas, pô, no recorte 2022 pra trás, pô, esquece, pô. A gente se classificava com não sei quantas rodadas de antecedências e tal. Pô, nenhum time sul-americano conseguia, tipo assim, chegar tão longe, assim, em grandes competições, na Copa do Mundo. Quem carregava isso era o Brasil e tal. Isso foi mudando. A Argentina, pô, a Argentina chegou em duas final de Copa, ganhou uma e foi vice na outra, pô. Graças a Deus aquela foi vice foi no Brasil, né? Porra, a Argentina ela ganha no Brasil e, porra, ia vice na Arábia. Esquece, pô, os caras iam ficar perturbando. Já perturbam com essa maldita Copa América, né? Imagine se tivesse ganhado a Copa. Pô, ia ser terrível. Então, tipo, meio que banalizou, pô. Ninguém chegava perto das cinco estrelas. A gente sobrava aqui na América. Então, tipo, tá ligado? Meio que banalizou. O pessoal perdeu o interesse. Aí agora que a gente tá tomando. Aí mesmo que o pessoal não vai querer criar interesse, né? Tu não vai querer torcer pro time que perde. Entendeu? Então, eu acho que tem tudo pra dar certo, né? Acho que ainda há uma escassez assim de jogadores em algumas posições, mas aí não é mais problema meu, é problema do Carleto e ele que vai ter que resolver isso daí, improvisando ou buscando algum nome diferente. Eu acho que outro fato que a gente pode olhar é que muitos jogadores importantes na seleção brasileira não vinham em grande fase. Como é o caso do Vinícius Júnior, que talvez tenha tido o melhor momento em sua carreira sob o comando do Ancelotti, Rodrigo, a mesma coisa. E acho que esses dois principais nomes que são comandados até agora, né, dele do Real Madrid, vão ter ali poder ser potencializados, principalmente o Vinícius Júnior, que na seleção rende muito menos do que ele rende no clube. Muito E pouco. acho que o Ancelotti pode ser um cara para conseguir extrair o melhor dele. O próprio Rafinha, que é um jogador que no Barcelona rende muito mais do que rende na seleção. E o Ancelotti é um cara que, querendo ou não, enfrentou ele muitas vezes, então conhece muito do jogador. Acho que do meio para frente, o Brasil pode ter um rendimento maior, porque por serem jogadores que o Ancelotti vai conseguir extrair um pouco melhor deles. Acho que o meio de campo do Brasil ainda vai ser um problema, porque eu acho que o meio de campo no Brasil, em geral, é um problema. Tem ali o Neymar com esperança. Vamos ver como ele vai enxergar o Neymar, né? Se ele ainda coloca o Neymar como convocáveis, como foi os últimos treinadores que colocam o Neymar como ali o principal jogador mesmo assim. Se ele já tem outra visão e talvez pense numa seleção focada no Vini Júnior, como era o Real Madrid dele. E acho que até faz sentido isso. Acho que era a ordem natural das coisas. É uma seleção jogando para o Vini, por ser, enfim, um dos maiores jogadores do mundo. E o Brasil hoje, ofensivamente, dos lados do campo, tem tudo bem, que atua muito melhor nos clubes do que na seleção por enquanto, mas tem os dois melhores jogadores do mundo. Eu acho que nesse ano de rendimento, acho que não vai ganhar a bola de ouro, mas rendimento, não sei se você concorda que o Rafinha foi o melhor jogador do mundo. E ano passado foi o Vinícius Júnior. Tem alguma coisa. Se você não concorda que ele foi o melhor, mas entre o top 3 com certeza é Sim, difícil sim. fugir disso. Então, acho que tem um crescimento muito bom, porque é um treinador que vai conseguir extrair o melhor deles, principalmente de Vinícius Júnior, de Rodrigo, os jogadores que são comandados por ele. O próprio Hendrick, que enfim, o Ancelotti não É, dá muita chance para ele, mas o talvez pode Endrick dar mais chance na seleção. é uma interrogação. É porque no De Real fato, Madrid. É porque é o Real Madrid, né? É o Real Madrid. Então, tipo assim, você não ter a oportunidade do Real Madrid pode dizer muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é o Real Madrid. pode não Então, dizer nada tipo, também, né? você. É, pode dizer nada. Você chegou agora, pô. Se Calma, reserva do Mbappé também não é, calma. não é um É, grande absurdo. calma, irmão. Você chegou agora. Vai aos poucos, você. Pô, ele jogou. O Endrick jogou. Foi a Copa do Rei, né? Que ele teve mais Sim. tempo de jogo. Então, pô, vai com calma, vai jogando jogos da Copa do Rei. Daqui a pouco tu tá sendo escalado entre um jogo e outro ali da La Liga e assim vai. Agora, é porque pra gente, que vimos o Endrick jogando brasileiro,
ele pra gente já é uma realidade. A gente esperava essa confirmação dessa realidade lá no Real Madrid e ele não teve muitas oportunidades, assim, pra mostrar o futebol dele. Quando ele foi convocado pelo Dorival naqueles 2 jogos lá na Inglaterra e na Espanha, quando entrou, jogou bem, fez gol. Então, tipo, ele pra gente, a gente, pô, pegou assim rápido o sentido de realidade dele. Então, vamos ver se ele vai dar essa oportunidade pra ele na seleção, se vai convocar, né, em si. Eu acho que o Endrick, assim, pra um reserva, merece a certa convocação, mas aí a gente tem que ver. Também ficar chamando jogadores que não estão jogando, né, com o ritmo de jogo e tal, tudo bem que ele tá treinando, ele se cuida, mas pra mim, não contratar jogadores que estão tendo um ritmo de jogo, né, jogando, pra mim eu já acho errado, entendeu? Mas aí, vamos ver o que o Carleto vai fazer. E aí, olhando por um lado negativo, tem jogadores. O Dorival foi um treinador que, se a gente pode olhar alguma coisa de bom que ele fez, embora tenha uma passagem muito ruim na seleção, foi ter dado chance para alguns jogadores aqui do Brasil e que Sim, se saíram muito bem, como o caso do Gerson, que tomou uma vaga titular e foi muito bem em alguns jogos. Ele deu chance para o Arana, talvez insistindo até demais pelo rendimento dele dentro de campo. Deu chance para o Wesley, que, enfim, está pedindo passagem. O Pedro provavelmente iria voltar agora de lesão, seria convocado, entre outros nomes. Você acha que pode ser algo negativo? Eu particularmente acho que talvez possa ser um problema desse comando do Ancelotti, que, enfim, fatalmente ele não conhece os jogadores. E se conhece, conhece muito pouco, porque não viu eles jogarem, e natural, ele é o treinador do Real Madrid, não vai fazer scout para saber como é que o Fluminense joga, como o Grêmio, como o Corinthians, enfim, entre sim, outros sim. times. E talvez possa ter um problema, e eu acho que pode ser um problema, ele chegar aqui no Brasil, ver, sei lá, 3 jogos do Eric Pulga, que ele destrói e fala, esse cara é convocável. Porque ele não conhece a carreira inteira do Eric Pulga para entender que, de fato, ele não é um jogador convocável. E pode ver uma fase ruim do Gerson e entender, esse cara não é convocável. E não acompanhar a carreira inteira para entender que ele é o cara convocável e está numa fase ruim. Então, eu estou querendo dizer que, às Sim. vezes, são fases de jogadores que estão numa fase ruim e são convocáveis, eles estão numa fase muito boa, mas não são convocáveis porque não tem nível para isso e vai chegar na seleção, vai ter um desnível muito grande. Eu acho que talvez em jogadores de território nacional, como aqui no Brasil, pode ser um problema um treinador estrangeiro por não conhecer tanto aqui o futebol. Ele não tem noção do que é, sei lá, o Hulk. Embora o Hulk na Europa não seja o melhor exemplo disso, mas não tem noção do Arana, não tem noção, enfim, de Sim, vários sim. jogadores do futebol brasileiro. O do Yuri Alberto, que é um jogador que está muito bem, pode ser Muito convocado, bem. enfim. Assim. Cara, sobre os jogadores assim no Brasil, todo esse nome que você citou, por exemplo, o Arana, vou tirar só o Pedro, porque o Pedro ele já foi convocado pelo Tite até pra Copa, não jogou como titular, mas ele tava na lista. Ou seja, o Pedro ele sempre foi uma realidade da seleção brasileira. E após a lesão, eu acredito que ele ia voltar não por. Ah, ele joga no Brasil e o Dorival gosta de chamar jogadores do Brasil. Não, porque eu acredito que ele ia ser chamado por ser o Pedro, por ser o jogador que ele é. Então, tirando nisso, eu vou tirar o Pedro. Agora, os outros nomes que você citou, como a Arana, o Wesley. O Dorival tinha esses outros olhos. Até porque ele treinou o Wesley no Flamengo e treinou alguns. E treinou algum. E por né, ser treinador do Flamengo aqui no Brasil, conhecia alguns dos jogadores já, o ter enfrentado contra e tal. Agora, por exemplo, você citou o Eric Pulga, né? Por exemplo, ele vê 3 jogos do Eric Pulga e acaba querendo convocar. O Eric Puga é até bom, tá? Parece que eu tô pegando ele para Não, mas não, é um sim, ótimo não. jogador. Não. Não, eu entendi o nível, Gosto muito o do ponto Eric que vai Puga. chegar. Por exemplo, não tem como tu convocar Eric Pulga. Olho no olho aqui. Não tem Embora ele como. seja um ótimo jogador, não tem Um como. ótimo jogador. Eric Pulga, não tem como ele chamar Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha e Eric Pulga, pô. Não, Tu vai lá pra fazer o quê? Desculpa. Você é um ótimo jogador, mas, tá ligado? Não é um mesmo nível. Entendeu? Por exemplo, eu acho que ele vai sim. Não acredito ele em todos, mas eu acredito que ele vai no. Como tu falou assim, ele não olha a carreira. Eu acho que isso o Carleto ele vai levar. Porque, por exemplo, eu acredito que ele no Brasil ele vai olhar jogos assim de times assim, tops. Você consegue me entender? Não vai sim. olhar, tipo assim, da maioria dos jogos do Brasileirão. Vai olhar jogos de time alvos. Tá ligado? Eu acredito que vai ser tipo assim, uns 6 times, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, talvez um Botafogo, é, talvez um Galo, talvez o São Paulo.
E mais um time assim, acredito. Ele vai olhar assim. A primeira coisa, ainda mais que o tempo tá escasso, ele vai pegar recentes nomes que passaram pela seleção, vai dar mais uma olhada, tá ligado? E vai falar, pô, esse aqui eu posso contar de novo. Esse aqui, no momento, não. Entendeu? Acho que ele vai olhar assim, nomes recentes do futebol brasileiro que Sim. passou pela seleção, vai dar uma olhada e assim vai. Porque o treinador tem muito isso. Às vezes tem um jogador que a gente não dá nada, mas o treinador olha assim, pô, esse aqui funciona no meu sistema. Ele faz isso que o outro jogador melhor que o pessoal tá pedindo não faz. Entendeu? Por isso que eu acho que, tipo, pode acontecer uma maluquice, tipo, ele convocar o Eric Puga. Mas não, repetindo, não acredito que isso vai acontecer. Mas ele, tipo, ele pode trazer um jogador assim que a gente não espere tanto, não esteja numa fase muito boa, mas esse cara faz a função que ele tá precisando, entendeu? Eu acredito Eu que isso acho pode acabar que acontecendo. tem nomes, por exemplo, se fosse um treinador brasileiro, eu acho que dificilmente poderia contar ali com 23 convocados para a seleção brasileira e não colocar, por exemplo, Gerson ou Pedro. Eu acho que são jogadores que, enfim, o Gerson foi titular nos últimos jogos. Mas Assim, dificilmente eu acho. eu acho esses dois nomes os mais fortes possíveis, eles têm que estar. Exatamente, então, com o Eles Ancelotti, eu têm não que tenho estar. certeza que ele vai convocar Pedro ou que vai convocar Gerson. Porque o Gerson, os últimos jogos dele é abaixo, são jogos ruins. Ele pode ter ele pegar um recorte do último jogo do Gerson e ver que ele tá numa fase ruim e não conhecer tanto jogador e entender que ele tem uma característica que pode na seleção sair muito bem, embora ele tenha sido titular nos últimos jogos. O Pedro é a mesma Sim. coisa. Quando tu Então tava acho que falando. você não conhecer Pode falar. tanto jogador acaba influenciando nisso. Quando tu tava começando, você citou como ele ia montar a seleção, né? Se ia montar contando com o Neymar ou contando com o Vinícius Júnior. Tava rolando as notícias, né? E vi uma notícia contando que o Carleto, quando tava negociando com a CBF, ele entrou em contato em videochamada com o Neymar, tá? Não prometeu nada, não falou, ó, se cura aí da lesão, se cuida que eu vou te convocar. Não falou nada disso. E também entrou em contato com outra pessoa, que é no caso, o Casemiro, que já foi treinado com ele. Já treinou com É ele, um no cara que brasileiro. não tem mais E chance, acho que agora pode voltar a ter chance. tá voltando. Quer dizer, tá voltando a ter jogos bons. Né? No primeiro ano ali de United foi bem abaixo. Muita gente falou, meu Deus, o que aconteceu com o Casemiro? Tipo, quando ele foi vendido do Real Madrid, muita gente falou, caralho, o que o Real Madrid tá fazendo? Aí depois que viram, tipo, esse primeiro ano dele do United, falaram, ah tá, entendemos. Aí agora ele tá voltando a ter um bom futebol, novamente. Então, falou assim, sem prometer nada também, mas tipo, entrou em contato. Então, tipo, eu Acho acredito que é o que nome que vai, provavelmente vai voltar à seleção brasileira. vai, Se o vai jogador ele aparecer. confia. Por isso que eu acredito que, pô, o Gerson Pereira ele pode acabar aparecendo mesmo não estando numa fase boa. Entendeu? Porque eu acredito que dentro da equipe dele vai ter alguém de scout especializado pro futebol brasileiro. E vai pintar o nome desses dois caras, eu acredito. Do Bom, e Pedro e do aqui Gerson. temos os últimos treinadores da seleção brasileira. Raul Menezes, que é um assombro. O Fernando Diniz, que é um assombro. O Dorival Júnior, que foi um trabalho péssimo. Tá. E aí o Ancelotti. Tem uma cara diferente desses três caras. O Raul Menezes foi um tampa-buraco ali quando o Tite foi embora. Não tinha Sim. ninguém. Botaram um treinador da seleção sub-20 que faz um trabalho ruim na seleção sub-20. Foi para a seleção principal e fez um trabalho pior ainda. O Diniz que, enfim, cara, o Diniz, no fim das contas, não sou muito fã do trabalho do Diniz como treinador, mas ele foi um coitado, sabe? Então, isso que eu ia O te que o falar. Edinaldo fez com o Diniz, inclusive, não se faz. Porque ele pediu, entre aspas, um favor pro Diniz. Que foi tipo assim, cara, você não vai largar o Fluminense. Enquanto não tem treinador, fica aqui até o final do ano e a gente vai convocar ali e você convoca a seleção e vai administrar os trabalhos, mas era meio que um acordo entre eles que ele não seria o treinador da seleção brasileira. Eu acho que o Diniz sabia disso, que ele não seria o treinador da seleção brasileira. E você dispensa o cara por tipo, dois data FIFA, tipo, não tinha para que ele fazer isso. Eram dois amistosos, não tinha por que ele fazer isso com o Diniz, sabe? Embora o trabalho tenha sido muito ruim, tá? A passagem do Diniz foi muito ruim na seleção, Não, mas mas muito é que nem complicado. você falou, pô. O Ramon Menezes foi tapa buraco. Aí o Diniz tem que cuidar de dois times. Gente, cuidar de um já é difícil. A gente tá aqui tá pensando aqui, como é que o Carleto agora, totalmente fora do Real Madrid, só na seleção brasileira, como é que se ele vai prestar atenção nos jogadores aqui do Brasil, sendo que, pô, ele tá vindo lá da Europa. Imagina o Diniz, pô, que tem que cuidar do Fluminense, como é que ele vai ficar, como é que ele ficava olhando os outros jogos pra poder convidar os jogadores? Pô, é um bagulho que não existe, não tinha como dar certo.
Então, tipo assim, o Ramon Menezes e o Fernando Diniz foram passagens, como você usou a palavra, horrenda. Tá? Não vou passar pano aqui meio que parece que eu estou passando pano pros dois, mas eu não estou. Mas eles foram jogados às traças, pô. Um foi técnico interino. Show. Beleza. Aí o técnico interino tava gerando pressão. Aí o que o Edinaldo fez? Vamos maquiar outro técnico interino, pô. Que é o Fernando Diniz. Até que aí demitiu e trouxe o Dorival Júnior. E eu acho que não existiu trabalho na CBF, porque ele, se você olhar, ele sempre trouxe a bola do futebol brasileiro. Em 2023, quem foi o cara que ganhou a Libertadores e era o Fernando Diniz. E aí era a fase do cara revolucionário, que não sei o que agrada a todo mundo. Levou o Fernando Diniz para ser um toma-buraco, não funcionou. Quem era o segundo nome? O Dorival, que aí já era uma ideia oposta ao Fernando Diniz. Não era um cara revolucionário, era um cara que faz ali um trabalho simples, entre aspas, né? Porque, enfim, se você olhar o Flamengo dele, um trabalho de simples, ele foi o único cara que conseguiu fazer um Flamengo jogar no 4-4-2 depois do Jorge Jesus. Mas, enfim, no geral, é um cara que é visto como um cara que faz um trabalho simples, é um cara que é bom de grupo, ele fez um bom trabalho pelo Flamengo, fez um bom trabalho pelo São Paulo, dos maiores times do Brasil, foi campeão 2 anos em sequência, é um cara que foi campeão pelo Santos, está aí há sei lá quantos anos de futebol brasileiro, e sempre que vai, difícil você ver o Dorival fazer um trabalho ruim, é muito raro. Você pode ver o trabalho do Dorival fazer um trabalho de nota 6, mas ruim, eu não lembro do Dorival ter um trabalho ruim. É difícil você ver também ele ter um trabalho de nota 10, talvez só no Flamengo ele tenha feito isso. No resto ele foi um trabalho de nota 7, é um cara que não tem trabalho ruim. E aí Ele é o por isso Eric ele foi... Pulga dos treinadores, pô. Difícil tu ver uma partida ruim do Eric Pulga, mas ele Mas não ele tem nunca vai ser nível um pra estar gênio, na né? seleção. É, pô. É, Desculpa, pô. tipo. Não é. É Quer um dizer, o cara Eric que. Pulga, calma, porque ele tá jovem, tá? Pô, cara, Calma, o porque ele Eric tá Puga jovem. é um jogadoraço. Eu É um gosto muito do jogadoraço. Eric Não, Puga. tipo, eu exagerei agora comparando ele com o Eric Pulga porque você já tinha usado o nome. Mas, tipo, Por o Eric exemplo, Pulga pode Valtinho, evoluir todo pra respeito. caramba. Do respeito. O Eric Puga hoje, se ele entra Tem no vaga teu no time, ele é Flamengo. titular absoluto. Tem titular até no Flamengo. Titular, eu não. Pô, com a fase de pontas, não sei. Não, titular, não Pô, sei. Mas ele tem vaga, ele tem muita joga. vaga. Pô, o Michael sai tranquilo pra ele jogar. Tudo bem Não, que tu tranquilamente. vai falar, o Michael não é titular, mas beleza, o Michael é opção direto nos jogos. Sim, Tá sim. Ele ligado? seria um cara tipo Então, o Michel, de tipo, entrar sempre. Titular é o Plata. Eu acho que o Plata é melhor do que o Eric Puga, mas. acho que No teu time. No mais teu maduro. time. No teu Pô, time, mas o Eric Puga aí escolhe camisa, tá? Ele escolhe camisa. colhe camisa, mija no paê, sai no soco com o Pedrinho, ele faz o que ele quiser no meu time. Eu até Não, explanei aqui usando no os nomes. Botafogo ele tem vaga. Com certeza. Pô, que ele. Tipo assim, não tem como falar que ele supriria o nível do Zé Henrique. Mas ia ser um Tem vaga ali, tá tapa-buraco ganhando, cara. ok. Ia ser um tapa-buraco ok. O pessoal ia sentir falta do Luiz Henrique e tal, mas, pô, não é ser um jogador de se jogar fora, pô, com todo respeito. Melhor que o Arthur, tenho certeza que ele é. O que tá no Botafogo, tu discorda. Acho que em vida o Arthur foi melhor, mas o Arthur tá mal. Se fosse o Arthur Não, do tô Bragantino, falando de talvez. agora. O do Tô falando de Palmeiras é mesmo agora. nível. O do Botafogo, o Eric Puga é bem melhor. Então, ele seria titular também, pô, fácil. E não estamos falando, tipo assim, time de baixo, não. Tipo, tudo bem que um dos citados foi o Vasco, né? Mas estamos falando de Flamengo, Botafogo e o Vasco, né? Não são qualquer time aqui do Brasil. Enfim, acho que o Ancelotti tem tudo para ser na seleção brasileira. Talvez o fator ruim seja esse jogadores brasileiros, mas a maioria dos jogadores do Brasil atuam na Europa hoje, do time titular. Talvez do time titular do Dorival, só o Gerson, do último jogo, só Gerson e o Wesley. O Wesley fatalmente não é um cara titular de seleção, embora a lateral direita do Brasil seja um problemaço e hoje talvez ele seja o melhor dos laterais direitos brasileiros, mas enfim, não é nenhum problema. O Gerson acho que pode ter vaga. O resto dos jogadores de futebol europeu, o Arana, enfim, para mim, ultimamente não tem nível para estar na seleção. Diferente dos dois, o Arana, para mim, não tem nível para estar na seleção. A defesa tem ali Marquinhos, que é um cara que está na final da Champions League, titular, um Militão que ele conhece muito bem. Do meio para frente ali são jogadores de Mas é Premier um League. titular desgastado, né? O pessoal tá Então, pegando no pé do Marquinhos legal. então, mas eu acho que a temporada dele, eu acho que o Ancelotti vai ser um cara que vai dar chance para ele. Dificilmente vai tirar Sim. ali. Talvez a gente pode ver a volta do Casimiro, provavelmente vamos ver a volta do Casimiro. Vamos ver o que ele pensa do Neymar. Eu acho que ele não vai ter esse preciosismo de treinadores brasileiros que tem com o Neymar, porque enquanto tá rolando uma música aqui, um sertanejo do nada que passou no carro. Outra pergunta deve ter na coletiva. E aí, Ancelotti, já o escutou Ana Castela?
Dificilmente vai ter essa pergunta. Vai ter. Posso te garantir que não vai ter Não, essa não, pergunta. não a Ana Castela, mas um Bruno e Marrone. Vamos perguntar. Vamos É, perguntar. se um seu guarda não sou vagabundo, já ouviu? Não, assim não diria, mas alguma música brasileira você já gostou? Alguma você conhece, Ancelotti? Tá, Ele tá fala, familiarizado com o funk samba. nas ruas cariocas? Vamos perguntar com Essas certeza. perguntas, é. Ele vai falar, gosto, Chitãozinho, Chororó, Aproveitando essa samba, Zeca imagem aí, Pagodino. eu gostaria de trazer que o Ramon Menezes jogou muito no Vasco, tá? O Perfeito, Diniz é o atual treinador do Vasco. perfeito. O Dorival Júnior é a maior dívida que o Vasco tem Sério? de Não tinha essa dever. informação. É. Por isso que quando o Vasco estava sem treinador e o Dorival Júnior também, ele não veio pro Ele, Vasco, porque ele ele com certeza treinou. aceitaria esse o Vasco. Ele treinou o Vasco quantas vezes na vida? Deve ter umas 500, né? Porque ele treinou todos os times grandes do Brasil 300 mil vezes. Pô, 500 eu não lembro, mas eu lembro de uma que foi que gerou a dívida. Foi a última. Não, que eu acho que ele já treinou. Eu acho que ele já treinou os 12 grandes do Brasil. Já. Acho que o Cruzeiro não. Nunca vi ele no Cruzeiro. Não veio no Cruzeiro nem no Galo. Já treinou o Inter. Odeia Minas. Odeio Já, Minas. ele já treinou o Inter. Já treinou Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Botafogo. Nunca treinou Botafogo. Aí. Aí, tipo, o Dorival é a maior dívida do Vasco e agora temos Carlo Ancelotti. O que o futuro guarda pra Carlos Ancelotti no Vasco? Essa é Calma a aí, cara. pergunta que fica. Dito isso, o Ancelotti fica até a Copa, Valdir. Com certeza, né? Ah, com certeza, pô, é muito dinheiro pra mandar um bagulho. É que nem te falei, mano. O pessoal tem que entender que o Brasil, a seleção brasileira tá numa reformula. Calma que fugiu. Tá se reformulando, tá? Então tem que ser com calma, mano. Tem que ser com calma. Mano, a média de idade da última Copa pra essa caiu muito, gente. Então, tipo assim, pô, o mais velho da nossa equipe titular, olhando o último jogo assim, pô, acho que é o Alisson, pô. Alisson e Marquinhos são os mais velhos do elenco. É. Pô, pô, o Murilo do Nottingham Forest. Acho que o titular não foi o Wesley quanto no último jogo contra a Argentina. Acho que não foi ele. Mas, pô, o volante André, pô, novo, tá ligado? O Rodrigo, Vinícius, pô, o João Pedro do Brighton que jogou novo também. Então, pô, são moleques novos, tá reformulando. Então tem que ir com calma, pô. Por causa, né, do número de seleções que aumentou, o Brasil vai estar na Copa. Agora, é ter um futebol aceitável pra chegar o mais longe possível. Também não vamos pensar que 2026 a gente vai ser hexa, tá ligado? Não, eu Ao acho que. Ah, contrário, não, ao cara. contrário O Brasil chega do. como favorito. Se ele conseguir fazer um trabalho bom nesse um ano, o Não, Brasil chega como favorito. não. O Brasil sempre tem que ser favorito. Não, e Independente. pelos nomes que tem, cara, não tem seleção que tem no meio pra frente do que o Brasil tem. Não, sim, Tá bom, o mas Brasil só. não tem um centroavante, mas o Brasil tem Rodrigo, tem Neymar, tem Vinícius Júnior, tem Rafinha. Mas aí não adianta, pô. Tem que ter um meio-campo bom, uma zaga Não, pelo o meio menos campo do Brasil, razoável. meio campo do Brasil não tem. Ah, a zaga do Brasil é bom, o meu zaga do Brasil é bom. Pô, mas é as nossas laterais. Eu tô falando do Na contexto lateral é um total. problema. Então, mas a zaga que eu digo é os quatro, entendeu? Não tem um 100% unânime ali, os quatro certinho, É, entendeu? muitas críticas ao nosso querido Danilo, mas Até o nosso faz goleiro, falta, hein? pô, que era ok, o pessoal já tá atacando pra pedras, pô. O nosso Ah, Alisson. não, eu acho que é loucura, é só maluquice tudo. Dos torcedores? É, não faz milagre, é uma coisa, sei lá, no Flamengo tem um Rossi. O Rossi não faz milagre. Aí tu vê o cara pegar três Tirou bolas o Rossi. impossível. Tirou o Rossi. Pra tu ver o que acontece. É, pô, o Brasil tá numa fase que o pior é sempre quem tá sendo escalado. Mas, enfim, vou trazer algumas informações aqui sobre o Ancelotti, né? Vamos lá. Dos contratos? Exatamente. Já bem tinha separado aqui, mas já que tu vai trazer. Ele vai ter um salário de 5 milhões de reais por mês. Vai ter um bônus de 5 milhões de euros, que dão 25 milhões de reais. Caso vença a Copa de 26. O aluguel de uma casa de luxo no Rio de Janeiro. Carro blindado, isso aí é Não, necessário. peraí. Como assim? Como assim o Carlo Ancelotti vai ficar no Rio de Janeiro? Tanta cidade bonita, tá ligado? No Rio, do Como é que Brasil. ele não ficou na nossa São Paulo, né? Porra,
Pra ver ali os lá jogos no do Itaim Verdão. Bibi. Pô, Rio de Janeiro. O que ele vai fazer aqui? Entendi. Quente pra caramba. Mas, Ah, aliás, mas vai tem uma lembrar da informação? Espanha. Sim? Foi um debate na hora do contrato, porque ele queria continuar morando na Europa. Ele queria Sim. morar na Itália e E vir pro com todo Brasil só pra... respeito, totalmente aceitável isso. Ele queria ficar perto da família e tal. Gente, Não é ele vai ficar clube. aqui no. Mas ele vai ficar aqui no Brasil o ano todo pra quê? Com todo respeito. Ele Tipo, podia tem vir jogo pra da cá seleção uma de vez 3 a em cada 3 dois meses, meses. pô. Ele podia vir só Exatamente. uma vez a cada 3 meses. De Se 3 ele em 3 quisesse meses ver tem um jogo da jogo. seleção. Pô, E, tipo, ele vai, cara. ele vai meio que viajar o mundo, né? Porque o treinador faz isso. O Dorival fazia, o Tite É, fazia. pô. O Ele não Diniz vai não, nem não tem ficar no Rio de como nenhum Janeiro, Palmeirense. pô. Mas os treinadores iam lá ver jogo do Real Madrid pra ver. Ele podia ficar lá. Aí queria ver um jogo do Flamengo, Exatamente. vinha aqui no Brasil, viu o Flamengo, voltar pra Itália. E vinha a cada 3 vezes. Tá tudo Tá bem. Mas ligado? Tipo, ele não, tipo, ele não tem acesso aos jogadores o tempo todo. Então, tipo, ele só tem um certo período. então, Então é faz porque eu necessário ele acho ficar o Rio de que Janeiro eles todo. querem manter o mesmo sistema de trabalho, por exemplo, que era com o Dorival e como era com o Tite, que é, por exemplo, ele quer ver um jogo, sei lá, do Murilo. O Dorival e o Tite, eles não viam o jogo em casa. Não sei por que também. Ele podia só analisar o cara vendo o jogo pela televisão mesmo, dia de casa. Não, ele ia pra CBF, sentava e via o jogo na CBF. Por que eu não sei. Que diferença isso faz, também não sei. Inclusive, teve até uma polêmica que a CBF não comprou um controle remoto pro Dorival. Ele ficou sem ver o jogo dos caras que ele criando. Ele não Eu, eu, conseguiu. eu vi esse problema, que ele mesmo comprou a pilha. Também, É, o pô, sincero também, o Dorival, pô, comprar uma pilha também, calma aí, né? Tu ganha 1 milhão um por mês milhão por também. mês, pô. Tu quer Uma comprar uma pilha. pilha? Uma Pô, pilha, tá? não, tudo bem que soltou na CBF, eu tenho que chegar lá, tem que ter a pilha. Mas, Mas, pô, cara, gente, você não precisa ficar 2 meses sem ver teu jogo. vai, Compra pilha. vai explanar o nosso Edinaldo por causa disso? Pô, Pô, sem compra. Não, necessidade. compra pilha. Aí depois, quando você receber o seu salário, você vai lá com a notinha. Edinaldo, aqui, ó. Ó, Comprei a pilha, aqui, ó. quero reembolso. 20 Valeu? reais. Não, só se der também. Se não der, de boa, paizão. Depois a gente resolve isso daí. Dá a notinha pro Edinaldo, Ah, fala aqui, ó. Tem aqui, que irmão. trazer o Ah, dinheiro. não dá pra devolver, não? Beleza. Vai chegar o Edinaldo pra assistir aquela série da Netflix. Ué, cadê o controle? Tá lá Cadê na o casa do Dorival. controle? Tá lá na casa Ele Dorival, chega na peraí. CBF, liga, Então, vê o Dorival, tu tá jogo, desliga, demitido. bota no bolso. Dorival, tu tá demitido. Não, já é, valeu. Vou só ali no meu armário ali pegar minha mochila e tô metendo o pé. Aí ele 30 pega. controles de televisão. O cara pegou todos os controles de ar-condicionado, televisão. Não quer pagar a pilha também? Vou levar tudo. Cara. Vai ser por bem ou por mal. E aí, o aluguel de uma casa de luxo no Rio de Janeiro aceitável, um carro blindado é Qual, necessário, qual vemos e bairro convenhamos. vai ficar essa casa de luxo dele, tu acha? Cara, deve ser na Barra, né? Boa Barra da Tijuca. Na tumultuosa Barra? Ou o Ancelotti vai querer ser um cara moda antiga, vai pedir uma cobertura na Copacabana pra ver tudo legal. Acho difícil, vai ser, Pô, vai ser um ou condomíniozinho na não, Barra, né? é muito acessível na Copa do Mundo. Ah, Copa vai do ser um Mundo? condomínio. Em Copacabana foi mal. É porque vai juntando tudo. Pra já entrar no clima da Copa do Mundo, já bota ele em Copacabana. E aí tem show Perfeito. da Lady Deve Gaga. ser um Pô, condomíniozinho na Barra, que é onde mora, sei lá, todos os eu odeio jogadores. a Barra, mano. Pô, Ou ele Barra é pode muito ir, ou ele trânsito. pode ir pra Boa Mangaratiba. Aí o Neymar já chega de helicóptero, ó, posta na casa do teacher. Do professor, olha. O carro blindado que é necessário, né? Vale ressaltar que o O goleiro do nosso. Flamengo tomou 8 tiros no carro dele. Ah, mas também, né? Quer ficar andando com carro de luxo, pô? Quem mandou? Porra, também os caras Pô, complicam tudo, né? Se tivesse deixa. de Fiat Uno, ninguém dava tiro. Pô, posso passar uma informação aqui de Deve. bastidores? Então. Depois da coletiva. Não, calma, é de boa. Depois Não, da, porque tu depois da falando assim, coletiva. o cara leva Da 8 tiros, tu coletiva. quer dar um bastidor? Calma, tu tava envolvido? Se tiver, eu desligo a câmera aqui agora. Não, sábado eu tava na coletiva pós-Flamengo e Bahia, e o José Boto, ele, vice-presidente de futebol do Aquele? Flamengo, é ele mesmo. Ele foi chamou ali, porque o Felipe Luiz não fala sobre arbitragem, e ele pediu a voz, juntou o jornalista e fez críticas à arbitragem e respondeu uma pergunta, que era sobre a renovação do Arrascaeta e do Rossi, que o Rossi, enfim, falou que queria renovar seu contrato. Enfim, ele fez ali o seu pronunciamento, e depois ele ficou num bate-papo com a rapaziada da imprensa. Ele gosta Conversa de ali. falar, né? Ele Não, gosta de uma coisa que aquela conversar. conversa sem câmera, Falou, pessoal, pô, aqui no Amor, é sem câmera. Inclusive tinha um cara que tentou É, ligar a pô. câmera, ele falou, pô, pra quê? E foi uma conversa descontraída, ele falou sobre a situação.
em que ele disse que ele cogitou não vir para o Brasil por causa desse problema de criminalidade. Ele é um cara que não tinha um carro blindado, e aí depois desse acidente ele comprou um carro blindado. E convenhamos, o cara que tem dinheiro no Rio de Janeiro tem que ter um carro blindado. Venhamos e convenhamos. Não, mas com todo respeito. Pô, Porque ele não ele tinha não. antes. Não, ele não tinha um carro blindado. Beleza. Mas, quer dizer, tá, beleza, vamos botar assim, beleza. Mas ele tomou 8 tiros e o carro era blindado que ele tava. Não, não, não. O Rossi tinha um Esse carro carro blindado. era Porque de não quem? tinha um carro blindado. Não, não. O Rossi tinha um carro Ah, o blindado. Boto Porque não não tinha. tinha. E ele tava, tipo assim, a 3 carros atrás do Rossi, entendeu? Aí ele falou, porra, eu vou comprar um carro blindado. Perfeito. Não, eu até entendo quem não. Eu não quer. Tipo, eu me imaginei assim. Eu vi um vídeo de um cara que comprou uma McLaren blindada. Falei, pô, show. Brasil, né? McLaren blindada. Legal. Aí, tipo, ele falando que não pode ficar abaixando os vidros e tal. É Eu muito falei, devagar o vídeo pra baixar, pô. não, também tem isso. Aí eu falei, pô, como é que eu vou entrar nas nossas queridas, né, comunidades? Se eu quiser dar um rolezinho de McLaren pra conhecer os crias, sendo que eu não posso abaixar o vidro. Já era. Então, tipo, Não, pô, o vidro abaixa, pô. É porque ele abaixa muito devagar. E aí uhum. você perde o sentido de você Sem ter um carro falar que blindado que você isso abaixa o tudo vidro. é pretão também, né? Não, tipo, não faz sentido você ter um carro blindado. Então, quando a vidro baixa também, vendo convenhamos, né? Sim, Porra, então não não, deixa o carro óbvio. blindado. Que toma tiro na janela, fudeu a blindagem do carro. Então, se tem um carro blindado, tu vai andar com tudo fechado. É que nem o teto do estádio do Atlético Paranaense. Não dá pra fechar mais. Se abriu, abriu. Se fechou, não fecha mais. Só Por daqui que a isso 3 também, né? horas. Ah, Também, né, porra? deve ter medo do teto cair, desprender, cair em cima de alguém. Então, se abriu, abriu. Se Não não abriu, faz não abre isso. mais. Enfim, chegamos ao final Carro do nosso blindado. vídeo. Seguro de vida. Ah, tem seguro de vida, plano de saúde internacional. Equipe de segurança particular. Alô, CBF. Tiver precisando aí, Edinaldo, se quiser molhar minha mão, tamo junto, hein? Porra, vou fazer questão de trazer os furos pro futebol fora da mídia trabalhando de segurança de Carlo Ancelotti, tá? Eu vou com o Ancelotti até no banheiro. Se ele precisar que limpem a bunda dele quando ele estiver cagando, eu limpo. Só pra saber as informações beneficiárias pra trazer pro nosso canal. Enfim, E tem pela um primeira jato, né? vez aí. E essa notícia do jato aí? Ah, cara, eu acho ok. Ele tem que viajar mesmo. Aí, tipo, aí é uma coisa que eu não entendo. Quase melou a contratação porque não queriam que ele treinasse, ficasse na Europa, queria que ele ficasse aqui no Brasil. Mas aí ao mesmo tempo aceita o termo dele ter um jato para levar ele a hora que ele quiser pra Europa. Ou seja, não mudou nada, né? Ele só trocou de 6 por meia dúzia. Parabéns aí quem fez o contrato. Tá ótimo. Do nada, o Ancelotti vai ver jogo da Inter de Milão toda semana. Não tem um brasileiro. Vai acompanhar a carreira do Carlos Augusto de perto. Pô, é o nosso Carlos. Cabeludo agora, tá com cabelo. Ou O seja, cabelo. Ele vai ficar de olho em cada detalhe do nosso Carlos Augusto. Caraca, o Ancelotti. cara, Como que vê jogo da Inter, né? é muito Observando louco o tudo. Fernando Diniz ter trazido esse Carlos pra seleção, né? Por quê? Nossa. Mano, eu não fazia ideia de quem era. E do nada foi De assistir um quem jogo era? da Champions. De quem era? Ô, o Cara, cara era o Diniz trouxe o jogador. cara. Antes dele chegar na Inter de Milão, era só um cara aleatório do Shakhtar Donetsk, como 500 mil na seleção Então, brasileira também. Né? como qualquer brasileiro que vai pra lá. Aí, Que já foi pô, convocado também 1 milhão é, desses senhores Shakhtar Donetsk. e um dos maiores dele é o tal do Tyson, né? Porra, prometeu muito e não cumpriu nada. Todo respeito na seleção. Que Aí, tinha a pô, famosa matéria: Tyson ou Messi, só o tempo dirá quem é melhor. E aí, o pô, tempo confirmou que era o Messi. só um tem Copa, né? Se o Tyson ganhar a Copa, acho que se iguala. Aí, Perfeito. pô, do nada, eu fiz um jogo da Champions, tava o Carlos lá, da Inter de Milão. Eu falei, caralho, tá aí. Eu conheço esse número de algum lugar. Carlos Augusto. Ele mesmo. Mas é isso, né? É isso. Ansioso Ansioso para pra Ancelotti? convocação. Perfeito. Estaremos Pedido. aqui. Já pensou? Ele vem com o Debatendo. nosso monstro Eric Pulga, do nada. E Você viu o sigam o primeiro nosso daqui. monstro. Vocês viram o primeiro aqui. Tu conseguiu fazer esse banner aqui? Tu consegue mexer nessa porra aqui? Eu não sabia que tu conseguia. Ou já tava aqui existindo esse teu pra te seguir. Cara, não mexi não, então já tava aí já. Oxi, por que que tu tem um... Tá bom, então. Eu achei que você tinha colocado isso agora, porque eu nunca tinha visto isso aqui.
Saudade dos jogos Perfeito. de segunda. É isso. Um abraço a todos, se inscrevam no canal, deixe seu like e nos acompanhem agora com reformulação no canal de cara nova. Inclusive, amanhã a gente vai ter um videozinho pré-jogo de Vasco e Lanús, trazendo em primeira mão a escalação do Vasco da Gama. Então, se você quiser, que é vascaíno, quiser vir aqui, vai ver primeiro aqui a escalação ali, cerca de 3 a 4 horas antes do jogo começar. Vai soltar a escalação com fontes especiais da equipe Futebol Fora da Mídia. Pé no chão. É isso. Um abraço a todos e se inscrevam no canal. E Valeu! olha só, outra informação, esqueci também. Droga. Sexta-feira, você que não tem lá os canais fechados, você vai ver exclusivamente em áudio aqui. Olha só. Transmissão de Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Em áudio, pode procurar na internet, não vai encontrar. Campeonato Brasileiro Feminino vai ter aqui, ó, sexta-feira, às 21 horas, direto do estádio Moça Bonita, onde rola para entre Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão Feminino. Então, você que não tem ali o bom e velho Sport TV, pode sintonizar aqui que vai estar passando. Informação. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tamo junto.